orando especificamente essa semana pelas crianças. Estivemos sexta-feira no monte. Quem estava no monte sexta-feira lá? O monte aqueceu, foi poderoso, e outros eventos aí de oração estarão vindo. Então esses 40 dias que ele, poxa pastor, não comecei, então eu vou deixar passar, ou eu por uma casa parei de jejuar por algum motivo, né? Não pare, não desista, volte e recomece, não tem problema. Amém, querido? Esteja junto nesse movimento de oração, de clamor, de intercessão, porque Deus está falando, amém? Deus está falando, Deus está ministrando, em nome de Jesus. Eu queria pedir mais uma vez que fechasse seus olhos nessa hora. Como nós sempre oramos, e de um tempo para cá Deus tem nos condicionado, nos direcionado a isso. Há um temor muito grande no nosso coração de não atrapalhar aquilo que o Espírito Santo quer fazer, que acima da voz do pastor está a voz do Supremo Pastor da igreja, que é o Espírito Santo. É Ele quem conduz a noiva de Cristo. Após a ressurreição, quando nasce a igreja, é o Espírito Santo quem guia a igreja noiva, não uma igreja CNPJ, mas a noiva de Cristo. É Ele quem guia a noiva, para prepará-la, para adorná-la para um grande dia, se reencontrar com o seu amado noivo. Nós oramos a Ti, Espírito Santo, como o Supremo Pastor desta igreja, não somente de um púlpito, mas de tudo aquilo que acontece. Nós nos sujeitamos a Ti mais uma vez, nos submetemos ao Teu governo, ao Teu senhorio, em nome de Jesus, crendo de que o Senhor está nos guiando, nos direcionando, e mais uma vez vai operar, vai agir em nós, em nome de Jesus. Nós declaramos o único Espírito que tem autoridade e liberdade para atuar, para operar, para falar, para se manifestar nesse lugar, é o Espírito Santo. E nenhum espírito contrário prosperará. Mas esse lugar, sim, Deus está cercado por anjos, e este ambiente é propício para a ação do Espírito Santo no nosso interior, em nome de Jesus, atuando no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo, e Ele se manifeste como Ele deseja. Em nome de Jesus, nós dependemos de Ti, Espírito Santo, e confiamos que essa noite será uma noite gloriosa. Em nome de Jesus será glorificado mais uma vez. Amém, amém, amém. Amém, pastor. Amados, eu queria começar essa mensagem com você, uma mensagem cujo tema se chama Venha o Teu Reino. É um trecho, retirado da oração de Jesus. Mateus 6,6 vai falar sobre a oração que Jesus ensina aos discípulos. Na verdade, os discípulos pedem a Jesus, falando: Senhor, ensina-nos a orar. Os discípulos podiam pedir tanta coisa, assim como Salomão também podia pedir tanta coisa, mas os discípulos pediram algo muito interessante a Jesus: ensina-nos a orar. E a oração que Jesus então ensina não simplesmente é um modelo para ser rezado, ou seja, para ser replicado, repetido, mas fala de um modelo que no seu conteúdo tem princípios muito importantes para nos levar a um relacionamento com Deus. Então, na oração, pode projetar, por favor? Na oração de Jesus, a gente vai ver alguns tópicos, eu não vou entrar profundamente neles, mas é o que nos remete para o nosso convívio diário com o Senhor. Diz assim: portanto, ore da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, que é o tema da mensagem, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no... Amém, irmão? Daí para frente você sabe, você lembra de qual é esse Tiago, né? Vamos nessa. Dá-nos hoje o pão para este dia, o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém ou não? Amém. Então Jesus vai começar a oração dele, reconhecimento. Em reconhecimento a Deus, fala assim: Pai nosso, que estás aonde? No céu, ou seja, entendimento que Deus está acima de nós, reconhecimento de que Deus é Pai e que Ele está acima de tudo e de todos. Pai nosso está no céu,
que mais? Segunda parte, vamos lá? Santificado seja o teu nome, ou seja, exaltação, glorificação a Deus, reconhecimento da santidade de Deus, de que Ele é santo, que o nome dEle é santo, de que o nome dEle é sobre todo nome. Santificado seja o teu nome, venha a nós, não é vai o meu reino, a minha vontade a ti, mas é venha a mim, venha a nós o teu. Isso é uma chave para nós aprendermos do nosso relacionamento com Deus. O primeiro pedido de Jesus é: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E isso é desafiador para nós, porque muitas vezes nós condicionamos a nossa oração, ou dimensionamos a nossa espiritualidade por tudo aquilo que nós falamos, ou por tantas coisas que nós pedimos, segundo as nossas necessidades. Mas Jesus está falando, ó, venha a nós o teu. O maior desejo de Jesus é que o reino de Deus fosse implantado na terra. E o nosso maior desejo deve ser que o reino de Deus seja manifesto na nossa vida. O nosso relacionamento com Cristo não depende simplesmente dele atender às nossas súplicas, mas de que o reino dele se cumpra dentro de nós. Amém? Que a vontade dele se cumpra dentro de nós. Jesus falou: a minha vontade é satisfazer aquele que me enviou. A minha comida, a minha bebida consiste em fazer a vontade do Pai. Então, aqui Jesus está estabelecendo um modelo de relacionamento, prioridades no relacionamento, um tempo de devocional. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é onde? No céu. Então aqui nós aprendemos que a vontade de Deus, existe uma vontade soberana. Exemplo, no céu, Deus instalou o dedo, a coisa o quê? Acontece, sim ou não? O anjo pode reclamar? Pode falar para Deus: Deus, espera que agora não? Pode? Não, o anjo não pode. Mas você olha para a cara do seu irmão. Às vezes a gente fala: Deus, espera. Na verdade não é. Agora não, Deus. Mas pastor, se Deus instalar o dedo, não acontece na terra? Pode ser que sim, para algumas coisas de decreto, mas Deus dá um instalar de dedo para a gente às vezes é filho rebelde, é filho que não faz de conta que não ouviu, finge demência, e a gente... Isso nos remete, querido, ao entendimento que existe uma vontade soberana de Deus, existe uma vontade permissiva de Deus, onde Deus se relaciona com o ser humano, dando a liberdade a ele de fazer escolhas. É difícil a gente entender, né? Mas como a gente, ser humano, precisa aprender a ouvir e discernir a voz de Deus. E aí, às vezes, quando a gente leva 10, 20, 30 anos, não é o seu caso não, só o meu, para fazer alguma coisa que Deus falou, a gente fala aquela desculpa do crente: foi no tempo de Deus. Negativo. Poderia ter sido há 10, 20 anos atrás, mas a gente que não fez. Ah, porque foi no tempo de Deus? Será? Pergunta ao seu irmão: será? Seja feita assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia analisou. Já agora Jesus vai fazer um pedido de comida, sustento. Repara só, tudo já, mais da metade da oração já rolou, e Jesus agora vai falar vai fazer um pedido de necessidade humana. O pão nosso cada dia dá-nos hoje. Está percebendo? Como muitas vezes a gente faz aquele catatal de pedido e depois no final a gente lembra de agradecer ao Senhor. Não, só lá em casa que acontece isso. O pão nosso quer dar-nos hoje, perdoa as nossas ofensas ou dívidas. Outro pedido de reconhecimento que carecemos do perdão de Deus, assim como temos perdoado os nossos devedores. Olha que interessante, né? O perdão de pecado está condicionado ao perdão que nós damos às pessoas. Jesus falou que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados.
Então, meu irmão, se a gente pede perdão e não nos prontificamos a perdoar, Jesus não vai ouvir o nosso pedido de perdão. Não seremos perdoados das nossas dívidas se não perdoarmos as dívidas dos outros para conosco. Jesus vai falar: ei, volta, acerta-te com teu irmão. A nossa oração não terá efeito no reino do céu, e muitos são feridos e machucados na caminhada cristã, porque estão às vezes preocupados em guerrear contra espíritos malignos, mas esquece do básico que a palavra de Deus ampara. Se não perdoarmos, não seremos perdoados. Se não somos perdoados, estamos em quê? Fala para mim. Estamos em pecado, estamos em condenação. Sério isso, não? Por isso que nós, quando orarmos, quando vamos buscar orar, desenvolver nossa vida de oração, de relacionamento com Deus, porque oração não é só falar, é também ficar quieto, é ouvir. Nós precisamos atentar para o quê? Para a palavra de Deus, porque se não conhecemos a palavra, vamos orar de forma equivocada, distorcida, enganosa. Ainda que o Espírito Santo sim nos intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém, mas nós não podemos quebrar princípios. Nós precisamos orar de acordo com a palavra. Deus poderia fazer qualquer coisa fora da palavra dele, porque ele é Deus. Sim ou não? Sim. Mas ele se condicionou, repete comigo, condicionou a agir só dentro da palavra, daquilo que ele deixou escrito. A Bíblia, nós estudamos Deus porque a Bíblia assim o fala, e aqui estão as informações ou os princípios que Deus adotou. Ele mesmo falou: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ele poderia fazer qualquer coisa, mas ele não faz. Ele se condicionou a viver, a agir debaixo da palavra. Então nenhuma oração que esteja sem o respaldo da Bíblia terá efeito. Nenhuma revelação dita do Espírito terá efeito se não estiver base na palavra de Deus. Por isso nós vemos muita gente tomando decisões, buscando profecias, buscando pessoas que possam dizer para ela a revelação específica da vida dela, como se fosse uma consulta de outras religiões. E não busca na palavra a verdadeira revelação, porque a palavra de Deus em si ela já é profética. Amém ou não? A palavra de Deus em si ela já é profética. A Bíblia vai falar na criação que Deus, na criação, fala assim: haja luz. E o que acontece? Houve luz. E o Espírito Santo é aquele que executa a ordem da palavra. A palavra liberada é que dá ação e liberdade ao Espírito Santo para agir. Assim como também a minha palavra, se for amaldiçoada ou amaldiçoadora, posso liberar demônios para agir na vida das pessoas. Tiago 3 vai falar sobre isso. Não é conveniente que isso aconteça. Abençoamos alguns e amaldiçoamos a outros. Mas preste atenção, o Espírito Santo é aquele que executa. Ele executa o quê? A ordem que veio de Jesus. Jesus, a Bíblia vai falar que ele é a palavra, ele é o verbo vivo de Deus. Amém ou não? Amém. E o Espírito Santo só vai se mover pela palavra. O Espírito Santo não se move pela nossa emoção. O Espírito Santo não se move porque você é mais bonito que eu, mais cheiroso, mais cheirosa. Se você é negro, amarelo, louro, japa, não importa. O Espírito Santo só se move pela palavra. Nós não atraímos o Espírito por emoção, nem por chantagem emocional. Nós só atraímos o Espírito quando nós, de fato, no nosso coração, expressamos a Ele a nossa necessidade dEle, mediante a palavra. Nós temos que ter compromisso de leitura com a palavra. Nós temos que ter compromisso de leitura com a palavra, porque a palavra tem poder por si só. Muitos são fracos porque não se alimentam da palavra.
E nós precisamos entender que assim como a comida, uma boa comida, como aprendemos nesses dias, um bom alimento sustenta o nosso corpo e gera saúde, a palavra que gera saúde é o nosso espírito. Mas o nosso espírito bem alimentado, nosso espírito bem edificado, o que acontece? Ele atinge a nossa alma e atinge o nosso corpo. Porque a palavra tem o poder de transformar tanto alma quanto corpo. A palavra de Jesus, quando liberada sobre Lázaro, o que aconteceu? O corpo de Lázaro já estava no quarto dia, não é isso? Quem já teve o prazer ou desprazer, né, de se chegar a um corpo com 4 dias de decomposição, sabe o cheiro que é, sabe como a carne humana fica, tipo batata podre, é mais ou menos isso aí, o cheiro de barro podre. Mas a palavra de Jesus, quando ele fala, remova uma pedra, Lázaro, vem para fora, a voz de Jesus ecoa pela eternidade. E lá no seio de Abraão, catuca o Lázaro e fala, ó, a palavra está te chamando. E o Espírito Santo agiu, trouxe Lázaro de volta. Nessa noite, em nome de Jesus, pelo poder da palavra, o Espírito Santo opera sobre a tua vida, sobre a nossa vida e nos leva para onde Ele deseja, amém? Então persevere nessa vida de relacionamento com Deus. E eu quero realmente enfatizar isso, querido, porque nos nossos dias a gente, segundo nossos olhos humanos, nós rotulamos situações ou pessoas, nós admiramos ou depreciamos pessoas. Hoje está muito na moda isso, a gente estabelecer isso naquilo que nós vemos, naquilo que nossos olhos contemplam. E já no último domingo eu ministrei sobre isso. Sou eu? Que havia uma classe de pessoas que oravam muito, 2 horas por dia. Alguém aí está nesse hall de heróis? Orar 2 horas por dia, jejuar 2 vezes por semana, dar o dízimo de cada pedacinho de salsa, cebolinha, de coentro. Só que essas pessoas eram vistas por Jesus como hipócritas. Elas oravam a Deus, elas jejuavam a Deus e elas dizimavam a Deus. Só que para Jesus eles eram o quê? Hipócritas. E qual é a relação de fidelidade, de veracidade, de relacionamento com Deus com a hipocrisia? Está no relacionamento direto em aquilo que eu oro e aquilo que eu pratico. Jesus vai falar, aquele que me ama é aquele que ouve e que obedece, pratica a minha palavra. Aquele que me ama não é aquele que chora, não é aquele que canta muito, não é aquele que os meus olhos olham, caramba, essa pessoa ama muito o Senhor, essa pessoa está todo dia na igreja. Nada contra. Eu nem estou aqui para julgar ninguém, eu só estou falando que às vezes nossos parâmetros são muito diferentes dos de Deus. E nós precisamos alinhar, por isso a palavra fala, venha ao teu reino. Venha ao teu reino. Pastor, você está incentivando a orar pouco? Claro que não. Mas oração não é só falar. Nesse meu momento de intimidade eu posso adorar o Senhor, eu posso cantar ao Senhor, eu posso dançar ao Senhor. Na sua frente eu posso ser bem tímido, mas no meu quarto, no meu lugar secreto, eu e meu pai, nós temos a nossa intimidade. E a gente às vezes tem a mania de rotular, né? Talvez você é mais pentecostal, mais repreté. Eu, irmão, que é mais chiquezinho, mais quietozinho, você fala, pô, que irmão frio. Aí Jesus vai falar para você assim, lá do céu, com muito amor e carinho, você não sabe de nada, inocente, você não sabe o que Ele faz para mim, o que Ele age, o que Ele obedece para a minha vontade. Mas nossos olhos são enganosos. Precisamos ter os olhos do Senhor, desenvolver os olhos do Senhor. E por falar em oração, em perseverança de oração, de relacionamento com Deus, e fé na palavra dEle, crendo na palavra de Deus que opera para além das paredes de lugar, para além dos limites
limites territoriais, queria chamar meu mano aqui, Caio, o testemunho de oração, o resultado de oração, ele vai poder estar compartilhando um pouquinho o testemunho com você. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele. Você que não conhece, meu irmão mais velho, mais novo na fé, né? Vai poder estar compartilhando o testemunho de vida dele. Já há alguns anos ele esteve aqui, né, com a esposa, mas ela não está aqui, ele veio a trabalho. Então, falei, poxa, o que você acha de testemunhar? Pô, deixa para a semana que vem. Podia trazer algumas fotos, mas aí insistir um pouquinho e vai estar aqui compartilhando com você. Em nome de Jesus, levanta as mãos para cá. Espírito Santo, traz o Senhor dessa igreja que tem tudo em tuas mãos. E nós, falando em minha casa, minha esposa principalmente, somos testemunhos do que o poder da oração pode fazer. Não para exaltar de forma alguma a mim ou aquilo que eu fiz, mas de fato aquilo que o Espírito Santo gerou e alcançou a vida do meu irmão. Como diz a tua promessa, Atos 16:31, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Senhor, que famílias sejam edificadas nessa noite, que o teu Espírito Santo encontre realmente espaço para o agir, para o operar de Deus em nome de Jesus. Amém? Falei para você fazer um momento. Chora mais do que eu. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quando eu encontrei esse abençoado hoje, pela segunda vez, eu falei, pegou o lenço? Eu digo, para quê? Para mim? Não, foi para mim, que o chorão sou eu. Mas, irmãos, é até difícil a gente saber por onde vai começar. Mas, como esse abençoado do meu irmão já disse, a gente vai pedir a direção do Espírito. Porque não adianta eu falar nada se não for pelo Espírito. E sempre ele me pedia, quando é que você pode trazer o testemunho? Falei, deixa para a próxima. E às vezes a gente fica pensando, e meditando na palavra e vendo como foi dito nessa noite. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E por que prorrogar o tempo de Deus na nossa vida? Porque o Senhor diz na sua palavra que muitos foram chamados. E qual o chamado que Ele fez na minha e na sua vida? Há quanto tempo isso aconteceu? Então nós vemos que nós podemos sim, no nosso momento de oração, pedir a Deus que Ele venha com a sua graça e misericórdia, que nos encha com o seu amor, porque nós precisamos a todo dia. Não deixa para amanhã não, porque amanhã você pode não estar aqui. E eu queria que o irmão, por gentileza, projetasse uma palavra que está em Ezequiel 11:19. Liga não, gente, eu sou chorão. Volta no 18, por favor. Gente, eu não vou pregar não, viu? Isso é o testemunho. Eles voltarão para ela e removerão todas as suas imagens repugnantes e todos os seus ídolos detestáveis. O 19. Darei a eles um só coração e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. O próximo. Então agirão segundo os meus estatutos e serão cuidadosos em obedecer as minhas ordenanças. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus.
o próximo. Mas quanto àqueles cujo coração está afeiçoado às suas imagens repugnantes e aos seus ídolos detestáveis, faça por favor, farei cair sobre a cabeça deles o que tem feito, declara o soberano Senhor. Amém? Então eu andei muito tempo na minha vida tentando, ver com os meus olhos aquilo que eu achava que era bom para mim. E como ele disse, ele é mais velho que eu, tem mais tempo de fé que eu fui mais tarde. E às vezes a gente não vem pelo amor, a gente vem pela dor. E a dor, como todos nós sabemos, ela dói. E eu, já com 20 e poucos anos, tinha recém-casado, tinha 1 ano e 1 mês de casado. E não estava nos pés do Senhor. E minha esposa teve um sonho. Sonho muito desagradável. E ela sonhou que passava num corredor com muita gente de branco. Eu não lembro, assim, grandes detalhes do sonho. Mas ela, de madrugada, ligou para aquele programa Fala Que Eu Te Escuto. Muitos aqui já devem ter ouvido falar da Igreja Universal. E o anjo caído, vamos dizer assim, veio buzinar no ouvido dela. Você não foi feliz no primeiro relacionamento? Por que você está insistindo no segundo? E ela gostava de beber. Eu já não gostava tanto. E a gente saiu à noite para jantar, ela bebeu, tomou cerveja, que ela gosta, ela cantava na noite, não era na igreja. E esse anjo veio buzinar no ouvido dela. E ela ligou para esse programa Fala Que Eu Te Escuto, e o profeta falou com ela: fizeram um trabalho para você, trabalho de macumba, para te destruir, para te matar. E ela falou: macumba só pega em quem acredita. Eu não acredito, eu confio em Deus. Mas deixou para lá. Aí nesse bendito dia que a gente saiu para jantar, ela bebeu e eu fiquei chateado. Eu não briguei, não falei nada, não discuti. Meu irmão sabe que antigamente eu era muito bruto no meu falar. E eu falei para ela: eu vou para casa. Eu acho que não está bom hoje. E era assim, 200 metros da minha casa. Quando eu me deitei, daqui a pouco eu escutei ela chegar. E a gente morava num apartamento de 3 quartos. 2 mais um quartinho pequeno que era escritório. Quando eu ouvi o barulho no quarto, para mim ela estava indo deitar no outro quarto. Mas, ao abrir a porta, eu vi que ela estava embebida de álcool e com a caixa de fósforo na mão. E o resultado vocês já sabem, quando a gente junta álcool e fogo, o resultado não é bom. E a chama subiu e a gente eu tentando apagar, me queimei. E ela viu que não resolvia e correu para o chuveiro. Ela ficou internada 3 meses no hospital. Eu, quando vi aquilo, na hora eu nem conseguia, me acalmar. Eu só tinha forças para tentar carregar ela e tirar ela daquela situação. Deus me deu força. E liguei para o SAMU,
né, o bombeiro esteve lá em casa e saímos correndo para o hospital e ela queimou 67% do corpo. Daqui, da altura do joelho até o rosto. E a roupa que ela estava era aquela roupa sintética, a roupa grudou no corpo, foi um Deus nos acuda para conseguir limpar. Eu não vi. Então, quando a gente, né, chega e fala para os irmãos orar sem cessar, fazemos campanhas de orações nas igrejas, não é por acaso, porque o diabo ele veio só para roubar, não digo matar, mas ele quer te destruir com todas as forças. E a oportunidade que ele teve para tentar, né, nos destruir foi aquela oportunidade que ele teve naquela noite de 23 de outubro de 1989. Então esse dia ficou marcado, né, na minha mente, no meu coração. Hoje ela não pode estar aqui, que eu vim, né, a trabalho, prestar um serviço à Marinha, mas ela está em casa e pediu, né, que eu falasse sobre essa questão, que eu queria deixar para ela. Então, quando ela estava internada, ela ficou sem falar, ela ficou sem andar e ela ficou sem ver. E não foi fácil. Ela ficou 3 meses internada no Agarran, que é um hospital, né, especialista em tratamentos de queimados de Brasília. E depois que ela, né, recebeu alta perto do Natal, ela foi removida para o Rio de Janeiro, lá onde era aquele centro de tratamento de queimados, né, no Hospital da Aeronáutica, na Ilha do Governador, onde teve aquele acidente da Xuxa depois. Perdão, acho que alguns aqui lembram disso. E naquela ocasião eles iam amputar o braço dela, porque algumas cicatrizes não estavam, né, regenerando, não estavam tendo melhora. Na mesa de cirurgia, olha como é que Deus é maravilhoso. O médico levantou o braço dela para cortar aquilo. Quando ele levantou, ele viu uma cicatriz aqui embaixo. Ele falou: para. O cara estava com a serra ligada. E de tudo isso que eu estou falando para vocês, né, parece que ela estava, né, em coma, induzido, mas ela ouvia tudo isso. Aí o povo diz: tem certos mistérios que a ciência não explica. Mas ela falou que ouvia tudinho. E era uma nitidez tão grande que no dia do acidente ela falou que ouviu um barulho tão forte, com uma nitidez tão grande. Sabe aquela agonia que a gente tem no filme de terror, quando você percebe o medo chegando assim, com os demônios querendo te arrastar? Ela falou que ela tem essa imagem totalmente nítida na mente, na visão e no coração dela. Ela sentia, parece que o inferno estava fazendo festa, porque ia, né, arrematar aquela vida. Mas Deus é maravilhoso. E quando a gente vê que, né, Ele tem um propósito, basta só a gente abaixar a cabeça, ouvir e obedecer agora o Senhor. Então, depois daquele dia, né, daqueles meses, os anos foram passando, né, alguns já foram lá em casa no ano passado, né,
o irmão, que eu chamo ele de bonitinho, Gabriel, a irmã Gabriela e a irmã Odisseia. Então eles, né, puderam ver e testemunhar, e alguns já conheceram ela porque ela já veio aqui. Então, para quem ficou sem falar, sem andar, né, e muda, né, no caso o falar, ela não conseguia falar nada, muda mesmo, perdeu a voz. As cordas vocais foram 90% queimadas. Os olhos foram tão afetados que o médico falava, ela não vai andar, ela não vai falar, ela não vai sequer ver. E você a vê hoje alegre, contente, para cima. Então, a gente vê que a nossa alegria, o nosso contentamento vem do Senhor. Nós não somos nada. Nós somos pecadores. Não é porque foi o meu irmão que falou e nem que eu, né, gosto muito dele e porque ele é pastor, não. Nós carecemos da misericórdia do Senhor. Então, se você não tem isso no seu coração, né, que seja renovado no seu coração nessa noite. Porque nós participamos da ceia e vimos que nós não podemos fazer nada se não for pelo Senhor. Então a palavra de Deus diz, né, lá em Colossenses 3:23, põe por favor. Tudo o que fizerem, né, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, a quem nós servimos. Então, tudo que eu, né, boto no coração para fazer, não é porque eu tenho vigor, tenho saúde, não. Eu dependo do Senhor. Então, foram tempos muito difíceis, é porque, né, o meu irmão abençoado falou que eu tinha um tempo pré-determinado. E eu não sou o pregador dessa noite. Mas que os irmãos entendam, e as irmãs, a gente não consegue fazer nada se não for pelo Senhor. Faremos tudo, né? E tudo que Deus coloca em nosso coração, tenhamos a certeza de que é para o Senhor. Ah, eu vou limpar o chão ali, vou varrer aquele cantinho. Faça como se fosse para o Senhor. Ah, minha esposa está me pedindo para eu lavar a louça. Eu vou lavar, não é para mim, é para nós. Minha esposa está me pedindo. Jaque, meu nome às vezes em casa é Jaque, viu? Já que você está em casa, agora é contigo. Então ela fala, Ney, vai no mercado para mim, por favor. Irmãos, eu trabalho de segunda a sexta. Saio de casa às 6:30 da manhã, chego 6 horas da tarde. E às vezes eu estou muito cansado. Quem não fica cansado depois de uma jornada de trabalho, trabalhando num calor danado, dentro de um hangar de telha de amianto, e sua esposa fala para você, vai ali para mim, por favor, porque a gente pensa, né, que em casa não tem trabalho. Em casa tem muito trabalho. Entendeu? Arruma a casa, limpa a casa, passa pano, faz comida, lava a louça. Ainda tem filho para mandar para a escola. Aí vocês acham, irmãos, oi irmão, você está puxando o saco das mulheres. Estou não. Nem estava no script. Nem estava no script, viu? Então, em Amós 3:3 diz, andarão dois juntos se não estiverem, ou se não, né, se encontrarem em acordo. A gente precisa, estar em acordo. Não é só eu com a minha esposa, é a minha esposa comigo.
É eu com meu filho, a minha filha comigo. A gente não faz nada, não é vergonha não. Eu às vezes, esse mês está difícil. Nem está apertado, vamos deixar para depois? A gente pode deixar para depois? Tem um cartão de crédito, mas será que convém fazer isso agora? Não é vergonha não, meu irmão. Não é vergonha não, minha irmã. Pergunta para o teu marido, pergunta para a tua esposa. Porque depois, quando a bomba arrebenta ou a bomba estoura, aí o cara às vezes trabalha, a mulher não trabalha, minha esposa é dona de casa, e eu louvo a Deus por ela ser dona de casa. Porque ela cuida da minha filha, ela arruma, as coisas. Quando eu chego em casa, a minha casa está limpa, organizada, bem adornada, e isso me dá uma satisfação tão grande. Porque ela tem 3 hérnias de disco. Ela ficou sem falar, ela ficou sem andar, ela ficou sem ver. E mesmo com tudo isso, quando eu chego em casa, ela está sorrindo, morrendo de alegria. Morrendo no sentido literal mesmo, cheia de alegria. Se não fosse a alegria dela, ela não estaria viva hoje depois disso tudo. Ela fez 57 cirurgias. Tem restrição de movimento no braço, tem restrição na virilha, mas você não a vê triste. É por que eu vou desonrar minha esposa? Eu tenho motivo para isso? Só porque eu sou bonitinho, eu tenho que ter uma gatinha? Não, eu vou envelhecer, eu já estou com 51 quase, ela tem 56. Então, viva a sua vida com a mulher da sua mocidade. Não deixe a armadilha do inimigo te puxar para o buraco, não, meu irmão. Hoje vai ser uma felicidade do tamanho do universo, mas amanhã, no estômago, vai doer. E teu casamento vai ficar destruído. Aí você fala, não, meu irmão, eu caí também. Em 2009 eu caí. Eu fui fazer justamente o que eu estou falando para vocês. Deus permitiu isso na minha vida para eu poder saber e testificar o quanto eu tenho uma pessoa valiosa do meu lado. Foi difícil? Foi difícil. Mais para ela do que para mim. Porque quem causou o dano fui eu. Mas Deus me permitiu o arrependimento. Deus permitiu que eu me arrependesse. E quando eu me arrependi, eu saí de casa. Fiquei 2 meses fora de casa. Perdão. Mas quando eu me arrependi, Deus começou a me levantar. Eu me separei. Mas hoje eu conto isso com orgulho, não por mim, por Deus. Porque Deus permitiu que eu me levantasse. Em nenhum momento eu desamparei minha esposa. Eu saí de casa, mas saí de cabeça erguida, não porque eu era bom, não. Porque Deus era misericordioso e eu não deixei minha esposa desamparada. Então, quando ela conta isso, e dá esse testemunho, ela fala, eu tenho muito amor e muito regozijo com meu marido, porque ele saiu de casa, mas ele me deixou a pensão, ele me deixou abastecida, meu carro ficou em casa com ela. Então isso hoje serve para engrandecer o nome do Senhor. Eu cheguei a ficar sem poder financiar um móvel sequer. Mas Deus foi, fazendo eu caminhar. No ano passado eu me aposentei da aeronáutica. Minto, 2022. A gente já está em 24. Eu fiquei 6 meses em casa. 6 meses. Eu
Falei, eu vou tirar uma férias, vou saber o que é férias, vou tirar 6 meses de férias, depois eu vou me colocar à disposição. Para vocês verem como é que Deus é fiel. Se eu tivesse em pecado ou andando do jeito que eu andara outrora, Ele não tinha aberto essa porta para mim, não. Hoje, o Júlio é testemunho. Minha vida é para minha família. Eu faço de tudo para proporcionar o melhor para minha família. Hoje eu trabalho para dar o melhor para minha família. Não, eu faço com a direita para que a minha mão esquerda não veja. Eu não preciso, me engrandecer, nem falar, nem nada. Deus está vendo todas as coisas. Ele sabe o que eu faço de manhã, de tarde, de noite, ao deitar e ao me levantar. Então hoje eu tenho um emprego numa firma que todo mundo gostaria de estar. Eu trabalho na Embraer. Mas para a glória de Deus, não é para mim não. Eu sempre fui trabalhador. E sempre gostei das minhas coisas organizadas. Mas a partir do momento que eu vacilei, vocês veem um vacilo que eu dei e um erro que ela cometeu. Olha como a nossa vida ficou. Então hoje eu trabalho, eu viajo por conta da empresa, eu tenho carro à disposição, eu estou hospedado no hotel aqui em Cabo Frio. É graças a mim? Não, é para a glória de Deus. Entendeu? Você vê, eu cheguei, precisou eu chegar no fundo do poço, mergulhar, pisar na bola, trair a pessoa que foi a mulher da minha mocidade, para ver o quanto Deus tinha, já programado para mim. Então não queira vir pela dor, não queira passar pela dor. Eu não sei o que você está sentindo hoje. Júlio, me perdoa, me desculpe, mas Deus está me mandando dizer: não dê um passo para trás, não volte atrás, não vale a pena. Não traia seu marido, não traia sua esposa. O deserto, esse deserto que você está enfrentando, ele vai passar. Quantos já não passaram pelo deserto? É nuvem que te protege nas costas. É cortina de fogo que não deixa o inimigo encostar em ti. Não desista não. As coisas estão difíceis. A economia do país é incerta. Mas olha, tem dia que eu chego em casa, eu falo assim: filha, hoje eu quero comer arroz com carne moída e ovo frito. Sabe aquele caldinho do ovo assim, quando escorre pelo arroz? Às vezes eu quero comer isso, está ótimo para mim. E glória a Deus por isso. Não é vergonha não. Porque hoje eu posso andar de cabeça erguida. Quando eu estava no pecado, eu andava de cabeça baixa. Não conseguia, às vezes, nem olhar no rosto das pessoas. Eu não quero mais isso, nem na minha vida, nem na vida dos irmãos, não. Então, peça a Deus sabedoria, peça a Deus discernimento. Porque, gente, é bom demais você... hoje eu pego meu telefone, eu deixo na cabeceira da cama. A minha esposa sabe a senha do meu telefone. Eu não preciso esconder mais nada. Ela também não esconde nada de mim. Minhas finanças são abertas. Sou rico? Não. Sou abastado por Deus. A minha riqueza vem do Senhor. Gente, eu não estou falando isso aqui para me engrandecer, não. Quem pensou isso aí, deixa de lado. Esquece isso.
Isso é para a glória do Senhor. Vale a pena andar no caminho do Senhor. Não perca essa oportunidade. Hoje foi dia de Santa Ceia, renovação. Por mais que você tenha se sentido fraco, esteja passando por um momento difícil, mas olhe para cima, a gente tem um Deus no céu. E a gente tem servos de Deus na terra que oram por nós. Meu pastor falava para mim, Júlio conhece, pastor Quinelato e pastor Edson. Pastor Edson é carioca. Se o teu pastor sair da tua palavra, não vá brigar com o teu pastor. Continue na palavra. Porque de repente ele está passando por algum momento difícil também. Mas como ele disse, quem sou eu para julgar alguém? Então ore por ele, interceda por ele. Bote seu joelho no chão por ele, pela vida dele, pela vida da família dele. Porque quanto mais a gente semeia, mais a gente recebe. E às vezes na hora que a gente menos precisa, a gente ainda recebe. Então, louvado seja esse templo. Louvado seja esse lugar. Louvado seja a vida dos irmãos neste lugar. Porque ele sabe que eu não falo nada, eu sou tímido e às vezes muito mais calado do que ele. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para falar para você, não desista. Ore sem cessar. Ore, bote seu joelho no chão. Às vezes a gente não quer botar o joelho no chão, quer ficar sentadinho lá no quarto, encostado na cabeceira da cama. Mas permita ouvir a voz do Senhor. Se permita ouvir aquilo que o Espírito Santo quer falar contigo. Às vezes a gente quer ficar quietinho lá no canto, não quer nem saber de nada, mas Deus está falando. Amém? Então eu agradeço a Deus pela oportunidade. Peço perdão aos irmãos pela demora. Eu sei que ele tinha falado comigo 20 minutos, já tem quase 40. Mas Deus sabe, e Ele falou muito ao meu coração nessa noite. E eu senti muito a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar. Bom, muito obrigado. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Aleluia! É muito lindo ver a obra de Deus acontecer na vida de uma pessoa, né? E tem história, tá, irmão? Se deixar levar umas 2 horas. Eu que fui adolescente ao lado dele, vendo as loucuras que esse homem fazia quando estava no monte. Se era mulherengo, mas Deus fez uma obra linda na vida dele. Jamais na minha mente humana poderia imaginar, que meu irmão fosse um homem de família. O negócio era sério, irmão, demais. Mas glória a Deus que operou o milagre, né? Deus faz, Deus responde, Deus transforma pessoas. Assim como Deus transformou você, quer transformar a sua vida também. Em nome de Jesus, amém? Você pode ficar de pé no seu lugar nessa hora. Vamos glorificar o Senhor mais uma vez. Exaltar a Ele, bendizer a Ele. Feche teus olhos nessa hora. Senhor, nós queremos mais uma vez orar a Ti. Reconhecer o que a Tua palavra afirma aqui. Não fazemos o que é justo ou certo porque em nós habita alguma coisa boa. Independente de Ti, não, a Tua palavra vem falar que és Tu quem efetua nós, tanto querer quanto realizar.
O Espírito Santo nos provoca, nos inspira, sussurra muitas vezes o nosso coração, e quando nós respondemos, nós sabemos que, mesmo preservados, nós dependemos de Ti. E tudo isso que o Caio testemunhou, e que tantos aqui têm testemunho para falar, não é porque nós somos poderosos, gigantes da fé. É porque antes a Tua graça se manifestou em nós. E por meio de Ti, nós fazemos coisas que nós duvidamos, Pai. Em Ti, como diz a Tua palavra, nós podemos todas as coisas. E nós queremos, ó Deus, viver a realidade da Tua palavra, apesar das nossas debilidades. O Teu poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, seja aquilo que nos faz superar dia após dia as nossas limitações. Nós queremos um Deus que responde, e a nossa oração não fica retida a um lugar físico, mas ela alcança cidades, estados, nações, porque o Espírito Santo não está contido. O Espírito Santo está atento ao clamor da igreja, está atento ao clamor da sua noiva. A Tua palavra vai afirmar que muito vale a súplica do justo na sua eficácia. E nós, nesses 40 dias de jejum, nós clamamos por um avivamento nacional. Nós clamamos por derramar do Espírito Santo sobre a nação brasileira, onde a Tua luz, a luz da Tua palavra, Senhor, brilhe sobre a nossa nação. Onde, Senhor, muitas vezes esse povo espera um Salvador. Reconheça que somente em uma há salvação, pois nenhum outro nome há debaixo da terra entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Assim declara a Tua palavra, e assim nós declaramos, Senhor. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Bendito serás Tu, Brasil, quando reconheceres que o Senhor é Deus. E nós oramos pela nação brasileira. Nós declaramos um derramar de avivamento sobre a nação brasileira. Uma noiva não preocupada com o adorno exterior, mas com o coração que agrada ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós oramos pela nação de Israel, abençoamos a nação de Israel, profetizamos sobre a nação de Israel, sobre a semente liberada por Oswaldo Aranha em 1948, dando um voto de Minerva para a criação do Estado de Israel. Nós declaramos, Pai, que a bênção que está sobre eles repercute e reverbera sobre nós, por causa da semeadura da nação brasileira com essa nação de Israel. E assim haja paz sobre Jerusalém, haja paz ali, Senhor, no Oriente Médio, que a Tua luz e a Tua justiça brilhe sobre os povos, que venham, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós queremos, Senhor, declarar toda a honra, toda a glória, todo louvor e poder a Ti. O Teu nome é um nome digno de ser exaltado, de ser glorificado. Vamos bendizer ao Senhor mais uma vez, declarar que Ele é digno de tudo, pois tudo vem dEle, e tudo volta e voltará para Ele, em nome de Jesus. Aleluia! Amigos, depois de um testemunho desse, levanta a sua mão, exaltando o nome de Deus, e diga: Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Tua é a glória, Santo és, Tu és digno de tudo. Exalte o nome do Senhor, Ele é digno da nossa adoração, pois tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Tua é a glória. Aleluia! Levanta tuas mãos ao alto. O Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, tenha misericórdia de vós e doce consolações. O Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que venha o reino de Deus
manifeste-os dentro de você e alcance aqueles que estão à sua volta, pelo poder do Espírito Santo, dia após dia, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, Jesus Cristo. Aleluia! Queremos continuar aí, Deus